E aí, galerinha do 9º ano, todo mundo empenhado, estudando para a prova, né? Teremos prova na segunda-feira. Mas antes de fazermos a revisão, eu quero só deixar alguns lembretes importantes. Vocês já devem ter visto no nosso calendário de provas que agora vai ser um pouquinho diferente. Primeiro, nós teremos 40 minutos de revisão, né? Os meus alunos comigo, os alunos do professor José Adailto vai fazer a revisão com ele, tá? Uma revisãozinha diferente dessa. Não é uma revisão, é um plantão de dúvidas, melhorando a minha fala, tá? O plantão de dúvidas, o que vai acontecer? Nós vamos entrar online com vocês para vocês tirarem suas dúvidas, né? Então espero que vocês estejam estudando, anotem suas dúvidas para você esclarecer uns 40 minutos que a gente vai ter para fazer isso antes da prova, tá? Outro detalhe que você tem que olhar, importante lá no calendário, que tem o horário de começar a prova e o horário de terminar. Nós não teremos mais aquele processo de você ter o dia inteiro para fazer a prova. Então cuide bem no horário, tá? Ela tem um horário de início e um horário de fim. Se você perder esse horário, você perde a oportunidade de fazer a prova, tá? Cada turma tem o seu horário especificado, eu não vou falar o horário aqui, porque quem é o período matutino é um horário, o período vespertino é outro, ok? Nós vamos trabalhar agora a revisão, mais um pouco de revisão, né? Porque aquelas atividades complementares nós já retomamos todo o assunto, mas vamos retomar aqui novamente. Só que agora nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, como fizemos outra vez, eu com o professor José Adailto. Não é isso aí, professor? É isso aí, galera. Um abraço a todos e aí vamos todos aí pegar firme nesses estudos, né? A professora Paula já falou para vocês sobre os recadinhos importantes e aí também nunca esqueçam de ler bastante as atividades, pensar muito o que está fazendo, né? Então vamos dar o início à nossa aula. Aqui, professora, caneta preta para a senhora já utilizar professor. Esse exercício com essa criançada. Um abraço a todos. Então nós vamos fazer intercalando, né? Como nós fizemos outra vez. Nós vamos começar aqui no capítulo 3, né? Nós teremos a prova capítulo 3 e capítulo 4. Então no capítulo 3 nós iniciamos falando de equação do segundo grau. Primeira coisa que nós vimos na equação do segundo grau é a forma geral da equação. ax² mais bx mais c igual a 0. Lembrando de alguns detalhes. O a, ele nunca pode ser 0, então é obrigatório que o a seja diferente de 0. O A, o B e o C são chamados de coeficientes numéricos, tá? Então aqui eu coloquei 3 situações. Vou falar de uma de cada vez. Essa primeira, né, vamos determinar coeficiente A, B e C. O coeficiente A, ele está sempre acompanhando o termo que está ao quadrado. Então no nosso caso aqui o A vale 2. O coeficiente B está sempre acompanhando o termo que não está ao quadrado, que no caso aqui é x. Não tem que obrigatoriamente ser x, pode ser qualquer letra, tá? Então o coeficiente B é menos 8 e o coeficiente C é o termo independente da incógnita, ou seja, independente da letra, que nesse caso aqui é 10. O que a gente observa aqui? Que nós temos A, B e C diferentes de 0. Então quando acontece isso, a gente diz que essa equação é uma equação do segundo grau completa, ok? Porque nós temos os 3 coeficientes diferentes de 0. Aí, olha o que aconteceu nessa. B é igual a 0. Se vocês forem observar aí, não tem o termo aqui acompanhado da letra x. Nós só temos, na forma geral, o ax² mais c igual a 0. Né? Então, se você for olhar aqui, ó, esse termo desapareceu. Sobrou só os outros 2, ok? Então, confirmando aqui, nós temos o A vale 1, que é o termo que está acompanhando o x², quando não tem é 1, e o B vale menos 16. Aí vem um detalhe. Aqui eu não falei na resolução, porque a gente vai fazer depois, usando subproduto ou Bhaskara. Aqui, eu vou fazer, aqui, desculpa, não é B, é C, tá? O termo B é igual a 0, coloquei ele falta de atenção. Vamos lá, então vou desenvolver isso. Como que eu desenvolvo quando eu não tenho o termo B? Então eu vou isolar
a variável, tá? Que no caso aqui é o x. Então aqui vai ficar x ao quadrado igual o menos 16 vai passar para o outro lado, mais 16. Então vou repetir, toda vez que o b for igual a zero, qual é o seu primeiro procedimento? Isolar a variável. Para tirar esse quadrado daqui, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois membros. Raiz quadrada e raiz quadrada. Então vai ficar x é igual. Quando eu tiro a raiz quadrada, eu tenho duas opções. O resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. Então vai ficar mais e menos 4. Detalhes que sempre vai acontecer. Quando está faltando b, você vai isolar e tirar a raiz quadrada dos dois membros. E você vai verificar que o resultado vai dar sempre valores opostos, tá? Então eu tenho o menos 4 e o mais 4. Vai dar sempre valores opostos. Na outra, c igual a zero. Então, olhando aqui na geral, eu não tenho c. Então, ficou aquilo ali, ó. ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ok? Como que eu desenvolvo? Vamos tirar o a, o b e o c, né? No caso aqui, o a vale 1. O b vale menos 6. E o c já foi colocado que é zero, certo? Então, esse tipo de equação, esqueci de falar, essas duas situações são chamadas de equações incompletas, tá? Porque está faltando alguma coisa. Como que eu vou desenvolver isso? Vocês podem observar que você tem um fator comum, que no caso aqui é o x. Então eu vou colocar o fator comum em evidência. Isso nós fizemos no ano passado, né? Aprendemos a colocar um valor em evidência. X ao quadrado dividido por x sobra x, menos 6x dividido por x sobra menos 6, igual a zero. Então, primeiro passo, colocar um valor em evidência. Segundo passo, igualar cada fator a zero, que nós fizemos assim, x é igual a zero, ou o x menos 6, que é o outro fator, igual a zero. Aí eu resolvo essa equação aqui de primeiro grau. O menos 6 passa para o outro lado, mais 6. Então eu tenho duas soluções. Quais são as duas soluções? O 0 e o 6. Você vai observar esse detalhe também. Toda vez que nós temos essa situação, uma das raízes vai ser sempre 0. E a outra, um valor diferente de 0, tá? Então, reforçando, nas incompletas nós temos duas situações. b igual a 0, que eu vou obter como resposta sempre raízes opostas. E o c igual a 0, eu vou obter uma das raízes sempre igual a 0, tá? Aqui eu isolo a variável e tiro a raiz. Aqui eu faço fator comum e pego cada fator e igualo a 0. Isso sempre vai acontecer. Bom, ainda temos um processo inverso. Vamos supor que eu tenha os coeficientes e queira saber qual é a raiz, tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Eu tenho, por exemplo, aqui, o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale menos 7 e o coeficiente C vale 8. Vou colocar separado aqui, tá? Nessa outra, eu tenho o coeficiente A vale 4, o coeficiente B vale 0 e o coeficiente C vale menos 6. E mais um exemplo aqui, A igual a 2, o B igual a 3 e o coeficiente C igual a 0. Vocês viram que eu coloquei de acordo com cada classificação que eu fiz anteriormente. Como eu tenho coeficiente A, B e C, eu já sei que eu vou encontrar uma equação completa, porque os três coeficientes são diferentes de 0. Então eu vou só montar a minha equação. O coeficiente A, ele acompanha o termo que está ao quadrado, então seria 1x ao quadrado. Esse 1, ele é obrigatório? Não. Então eu posso chegar aqui e tirar o 1. O coeficiente B está acompanhando o termo x, então eu vou colocar aqui, o meu coeficiente B é negativo, então eu vou colocar menos 7, acompanhado da letra x. E o coeficiente C é o termo independente, como ele é positivo, eu vou colocar mais 8 igual a 0. Então eu tinha os coeficientes e escrevi a equação. Beleza? O outro, o coeficiente A é 4, então eu vou colocar aqui acompanhado do x ao quadrado. 4x ao quadrado.
O coeficiente B é 0, tá aqui, eu não vou colocar o termo x. E o coeficiente C é negativo, então eu vou colocar aqui menos 6 igual a 0. Eu tenho uma equação incompleta. Quem é que está faltando aqui? O termo B, que acompanha a letra x, então ela não aparece aqui. E a última, o coeficiente A vale 2, então vou colocar aqui junto com o termo x ao quadrado. O coeficiente B vale 3, eu vou colocar junto com o termo x, então vai ficar mais 3x. E o C vale 0, então eu não vou somar nem subtrair nada, vou colocar direto igual a 0. Colocar na forma reduzida é você colocar todos os termos no primeiro membro e a equação ser igual a 0. Isso é colocar na forma reduzida. Tranquilo? Parte inicial é isso daí. Professor José Adailton, próximo. Vamos lá, professora. Próximo exercício, né? Vamos lá, preparamos uma listinha aqui. Depois daquela lista que vocês sobreviveram a ela, né? Enquanto o professor vai falando, eu vou apagar aqui que ele vai precisar do quadro. Perdão, professora, estamos atropelando aqui um outro. A nossa lista de exercícios complementares, que vocês sobreviveram a ela. A professora já fez todo o apanhado sobre a equação de segundo grau completa e incompleta com vocês aqui agora, inclusive escrever a forma reduzida dela, porque nem sempre ela já vem na forma reduzida e você precisa colocar na forma reduzida, que ela já mostrou como é que faz. Então agora nós vamos fazer o exercício número 2. O exercício número 2 é um probleminha, tá? Eu vou ler o problema aqui para vocês e aí a gente vai estar fazendo junto. Ele diz assim: o quadrado de um número menos o seu triplo mais 4 é igual a 8. Então ele está dizendo para a gente o seguinte: o quadrado de um número, né, ele não falou que número é esse, então nós vamos chamar esse número de x. Vou chamar assim, número x, né? Número igual a x. Ele disse que o quadrado desse número, então eu tenho x ao quadrado, mais o seu triplo. O triplo de x é 3x. Somado com 4, então mais 4 é igual a 8. Foi isso que ele disse pra gente, né? Então nesse exercício, ele está querendo saber qual é o número, né? Que é o quadrado do número menos seu triplo, mais 4 é igual a 8. E ele quer saber qual é esse número. Então nós temos aqui uma equação de segundo grau, né? Que ela não está na forma reduzida. Então o primeiro passo é fazê-lo tornar uma forma reduzida. E como é que eu vou fazer isso? Passando 8 para cá, eu vou ter x ao quadrado, mais 3x, mais 4, menos 8, igual a 0. Resolvendo isso, né, eu tenho x ao quadrado, mais 3x, 4 menos 8 vai dar menos 4, igual a 0. Então eu tenho aqui a equação reduzida, primeiro membro com todos os valores da equação, segundo membro igual a 0. Essa é a forma reduzida que a professora Paula já fez com vocês e falou na aula passada. Então, no exercício passado aqui agora. Então vamos fazer agora, tirar os coeficientes. Sabemos quem são os coeficientes. O coeficiente é o valor de A, o valor de B e o valor de C. Nesse caso, o meu valor de A, ele vale 1. O valor de B, ele vale 3. E o valor de C, ele vale menos 4. Então, 1, 3 e menos 4. Certo? Nós podemos fazer esse exercício através da soma e produto, que já foi dito para vocês nas aulas vídeo, que somar dois números que vai dar o oposto de B, né, e multiplicar dois números que vai dar o valor de C. Lembra lá que foi dito? Soma é igual a menos B sobre A. Produto é igual a C sobre A. Isso já foi dito para vocês, já estou até antecipando o que ia ser comentado. Então a soma eu já sei que seria o meu x1 mais o x2, tem que ser igual a menos 3 dividido por 1, que é o valor de A. E soma e produto só dá para fazer com coeficiente igual a 1. Né? E o produto seria, o produto é x1 vezes x2, x1 vezes o x2 é igual a C sobre A. Nesse caso, o meu C é menos 4, então teria que ser menos 4 sobre 1. Então você sabe, se dividir 3 por 1 tem que dar menos 3. Se eu multiplicar aqui tem que dar menos 4. Então, ó, se eu pensar em dois números que somados dá menos 3, eu poderia pensar em um positivo mais o menos 4. Vocês vão observar que 1 mais menos 4 dá menos 3. E aqui, se eu pegasse esse mesmo número, 1 vezes menos 4 vai dar menos 4. Então, 1 vezes menos 4 é menos 4.
Então, com isso, eu posso dizer que o meu x1 vai valer 1 e o meu x2 vai valer menos 4. Ou, né, nesse caso, eu tenho essa solução para esse exercício. Certo, gente? Aqui eu fiz por soma e produto, mostrando para vocês as regrinhas de soma e produto que a gente já vem fazendo. Então, ó, x1 vale 1, x2 vale 4, então menos 4. Solução, eu posso dizer assim que a solução é menos 4 e 1, vou colocar só por uma ordem crescente, tá? Então eu posso até usar aqui a ordem crescente, menor menos 4, né? Maior 1. Então só para colocar em ordem crescente, né? Então só fiz isso mesmo para poder garantir para vocês. Aí nós temos o exercício de número 3, né? Que eu vou fazer aqui com vocês. 3 que nós preparamos para vocês. O 3 ele diz assim: escreva a equação na forma reduzida e resolva utilizando Bhaskara. Nós vamos lá relembrar a fórmula de Bhaskara, né? Que a professora Paula ela não fez o exercício da forma normal, né? Usando a forma de Bhaskara, ela só mostrou para vocês a resolução da equação incompleta do tipo B igual a 0 e tipo C igual a 0. E aí nós vamos fazer nesse exercício a equação completa, tá? Usando a fórmula de Bhaskara. Então a equação é x vezes x mais 1 vezes x menos 2. Tudo isso é igual a menos 7x mais 10. Percebemos que essa equação ela não está na forma reduzida. Então o primeiro passo é torná-la reduzida. Como é que eu vou fazer? Vou usar aqui a propriedade distributiva. Vou multiplicar aqui o x por x e o x por menos 2. X vezes x, x ao quadrado. Aí, x vezes menos 2, menos 2x. Vou fazer a mesma coisa com mais 1. Mais 1 vezes x e mais 1 vezes menos 2. Então, ó, mais 1 vezes x, mais um x. Posso colocar um x, só um x, como eu quiser. Mais ou menos, ó, mais com menos vai dar menos. 1 vezes 2 vai dar 2. Tudo isso igual a 7x mais 10. Agora que nós multiplicamos, nós vamos escrever a forma reduzida. Para escrever a forma reduzida, eu tenho que passar tudo do segundo membro para o primeiro e deixar o segundo membro igual a 0. Então, tendo isso, eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais 1x menos 7x. Está positivo e para cá negativo. Menos 2 mais 10. Menos 10. Está positivo e negativo. Menos 10, tudo isso igual a 0. Então eu tenho x ao quadrado, né? Tá aqui. Menos 2x mais 1x vai dar menos x. Menos x com menos 7x, aqui vai dar menos 8x. Menos 8x. Menos 2 com menos 10 vai dar menos 12. Tudo isso igual a 0. Forma reduzida, A, B e C igual a 0. Então nós temos aqui ó, A, B e C, né, na equação, todos iguais ao valor total 0. Então eu tenho o valor de A, que eu vou pegar na equação. O meu A vale 1. O valor de B vale menos 8. O valor de C vale menos 12. Como nós já sabemos, a forma de Bhaskara, né, que é completa, nós vamos ter que calcular o delta, certo? Vamos calcular o delta, vamos fazer as raízes. Então vamos pegar lá. Delta, para quem não lembra, é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só lembrando que quando eu calculo o delta, eu posso saber se a equação vai ter raízes, se ela não vai ter raiz, se ela vai ser possível ou não vai ser possível. Quando o delta for maior que 0, nós sabemos que a equação tem duas raízes. Quando o delta é igual a 0, ela vai ter uma raiz ou duas raízes iguais. Quando o delta for menor que 0, a gente sabe que não tem raiz, não precisa calcular. Então vamos fazer aqui. Delta é igual a B ao quadrado. Meu B vale menos 8, então menos 8 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Meu A vale 1, 4 vezes 1. Vezes o C, que vale menos 12. Fazendo esse cálculo, eu vou ter delta é igual a 64. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Então, delta é igual a 64 mais 48 vai dar 112. Então, achamos aqui o valor de delta. Lembra que eu falei para vocês? Ó, delta maior que 0, duas raízes. Delta menor que 0, não é possível. E delta igual a 0, duas raízes iguais ou uma raiz real, como vocês quiserem.
Então, feito delta, nós vamos procurar o valor de x, né? Ou seja, vamos procurar as raízes que vão solucionar esse problema. Então, vamos lá. Fazendo isso, eu sei que x, a forma geral é x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Professor, deixa eu te interromper um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu atrapalhar o professor aqui só um pouquinho. O professor não teve atenção na hora de iniciar a questão. Aqui no nosso caderninho tá assim, menos 7x, menos 10, é professor. Verdade, é que não, aqui pessoal, também escrevi, olha só, menos 7x. Só o detalhe do professor ter errado aqui, arruma aqui, põe o menos maior. Vamos arrumar aqui. O fato dele ter não tido atenção ali no sinal de negativo, vai mudar a situação aqui. Vai mudar tudo, então vamos fazer tudo de novo. Não, professor, deixa eu ajudar você para ir mais rápido, senão nós vamos perder muito tempo aqui. Então, menos 10, aí aqui vai dar mais 10, calma. Menos 2 com mais 10 vai dar mais 8. Mais 8. E aqui vai ser mais 6. Aqui nós temos menos. Tem alguma coisa aqui também. Aqui é 7 a mais. Aqui é 7 a mais. Porque lá tá menos 7. Aqui é mais 7. Isso. E então vai ficar 8 menos 2 vai dar mais 6. Tá vendo, pessoal? Uma coisinha, você muda toda a situação. Então daí pra baixo, vamos refazer de novo. Aqui é mais 6, aqui é 1, 6 e 8. Vamos lá, professor. Só troquei o valor, gente. Vê que o professor se distraiu. Delta é igual. Na verdade, quando eu escrevi a equação, eu mudei o valor aqui do 10. E aí eu não prestei atenção, eu acabei baixando o 7 positivo. Tá vendo, ó? Se o professor então está tendo atenção, imagine vocês, né? Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, seria 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. Então eu vou ter delta é igual a 6 ao quadrado, 36, menos 32. Então isso quer dizer que delta é igual a 4. Bom, delta igual a 4 ficou mais fácil ainda porque é uma raiz menor. Né? Lá ia dar uma raiz de 12, mas aqui tudo bem. X é igual a menos b, meu b lá é positivo, então vai vir menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 4, tudo isso sobre 2 vezes o valor de a, que nesse caso meu a é 1. Então eu vou ter x é igual a menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então x1, vou chamar de x1. x1 vai ser menos 6 mais 2 sobre 2. Fazendo o x1 aqui, vou fazer aqui na frente para aproveitar o espaço. Menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Vamos para o x2. x2 é igual a menos 6 menos 2 dividido por 2. Que eu peguei o mais para o x1 e o menos para o x2. Isso é igual. Menos 6 com menos 2 vai dar menos 8. Menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Então a solução que a gente achou aqui foi... Eu não sei... Professora, você gosta de colocar o x2 depois do x1? Normalmente coloca geralmente eu coloco o menor depois do maior. Isso. Então, não quer dizer, então, gente, que é obrigatório, 4, tá? Pode ser a gente criar o hábito de colocar o menor depois do maior. Mas se você colocou o contrário, também não está errado. Ok? Isso, não muda nada, professor. Agora é com você, viu? Fica mais atento que o professor nessa questão, hein? De copiar o exercício. Vamos lá, ainda bem que a gente está trabalhando em dupla aqui, um vai vigiando o outro, cuidando, né, nos detalhes. Bom, agora nós vamos trabalhar mais um probleminha, né? O professor Jadailton já tinha feito o probleminha 2, que era mais simples. Agora a gente vai trabalhar um probleminha também envolvendo a equação de segundo grau, só que um pouquinho mais... tem que ter um pouquinho mais de atenção. Eu vou ler o problema, não vou copiar aqui para a gente não demorar muito. Uma sala retangular de área 48 metros quadrados tem o comprimento excedendo em 8 metros da largura. Quais são as dimensões da sala? Então olha só, eu não vou escrever o problema, mas eu vou ler novamente e colocar as informações aqui para vocês irem acompanhando. Então ele começa, uma sala retangular. Então eu vou desenhar aqui um retângulo.
E aí ele disse que a área é 48 metros quadrados. Então eu coloco aqui dentro, 48 metros quadrados. O comprimento tem excedendo 8 metros a largura, tá? Eu vou colocar, apesar de deveria ter desenhado ao contrário, mas eu tenho um lado, é 8 metros a mais que o outro. Então eu vou chamar esse aqui de x e esse aqui de x mais 8. Então essa é a ideia. Aí ele quer saber quais são as dimensões da sala. Então eu vou resolver usando a ideia de área de um retângulo. É base vezes altura, ou eu posso fazer altura vezes base, que dá a mesma coisa. X vezes x mais 8, isso aqui é igual a 48. Essa equação não está na forma reduzida, que o professor acabou de falar ali anteriormente. Então aqui dentro a gente caiu nessa situação, em que eu vou ter que encontrar a equação na forma reduzida, fazendo distributiva. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 8, 8x, o mais 48 vem para cá, menos 48, igual a zero. Agora sim, ela está na forma reduzida. Eu vou fazer o seguinte, o professor Adailton resolveu aqui por Bhaskara, eu vou resolver aqui por soma e produto, para a gente retomar as duas coisas. Então a soma é menos o B dividido por A. O produto é C dividido por A. Então, quem é o meu B? O meu B é 8. Com menos aqui vai ficar menos 8 dividido por A, que é 1. Então, o resultado menos 8 da minha soma. Quem é o meu C? Menos 48, que eu vou dividir por 1. Nesse caso aqui, eu poderia até colocar direto, menos 8 menos 48, porque a divisão por 1 não vai mudar. Então, quais são as minhas duas raízes, que eu vou chamar de x1 ou x', tá? x1 e x2, que somados dá menos 8 e multiplicados vai dar menos 48, tá? Então, nós temos aqui menos 12 e 4. Ah, professora, como é que você sabe isso? Você vai fazer lá primeiro multiplicação, todas as possíveis multiplicações que dá 48. Depois que você fizer todas as multiplicações, você vai tentar fazendo a soma delas para dar menos 8, ok? Então, aqui era o valor do x1 e x2. A pergunta dele é, quais são as dimensões da sala? Quantos metros tem aqui e quantos metros tem aqui? Eu não posso usar negativo, porque não tem medida de sala negativa. Então, esse valor aqui, ele não serve, tá? Eu vou usar o valor 4. Então, esse lado aqui, ele mede 4. Esse outro lado vai ser 4 mais 8, que vai dar 12 metros. Aqui seria 4 metros. Então, resposta, as dimensões são 12 metros e 4 metros. A ordem que você coloca aqui, tá? Não tem que obrigatoriamente ser ordem crescente, então eu coloquei nesse sentido. Bom, então o que a gente percebeu? A gente tinha um probleminha envolvendo a equação de segundo grau, que você precisa saber o conceito de área, e envolveu reduzir a equação, né? Escrever na forma reduzida, e resolvemos por soma e produto. Bom, agora eu vou fazer mais um, depois eu passo para o professor José Adailton. Não, o professor aqui, ele já falou, eu escutei ele falando, em relação ao delta, né? Porque você consegue determinar o número de raízes de uma equação só através do delta, sem precisar resolver a equação. Então eu vou colocar aqui duas equações para vocês. 9x ao quadrado menos 6x mais 1 igual a 0. E vou colocar a letra B aqui, x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. Só retomando, o que nós vimos? Nós vimos três situações para o delta. Se o delta é maior que 0, ou seja, positivo, ela tem duas raízes diferentes. Se o delta é igual a 0, ela tem duas raízes iguais. Ou a gente pode dizer, eu costumo fazer isso, que ela tem uma raiz. Porque se elas são iguais, na realidade é uma única raiz. Se o delta é menor que 0, ele não tem raiz. Então, essa é a situação
tá? Para você ter noção do seu resultado final. Aqui nós não vamos calcular o resultado final, nós só vamos descobrir quantas raízes tem cada equação dessa. Então, delta b ao quadrado menos 4ac. Procure escrever sempre isso daqui para você gravar bem, tá? Então, meu b vale menos 6, eu vou elevar ao quadrado, menos 4 vezes o a vale 9 e o c vale 1. Posso colocar ali parênteses ou não, tá? Porque eles são positivos. Aqui eu coloquei obrigatoriamente porque o b era negativo. Menos 6 ao quadrado vai dar 36, menos 4 vezes 9, 36, vezes 1, 36. Então, meu delta é igual a zero. O que a gente vai afirmar aqui? Se o delta é igual a zero, eu posso dizer que tem duas raízes iguais ou uma raiz, tá? Tem livro que considera como duas iguais ou uma raiz. Então você pode determinar, vai depender do que aparece no exercício. Na letra B, delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar, o b vale 4 ao quadrado, menos 4 vezes. O a vale 1, o c vale 1. Então nós temos aqui 4 ao quadrado, 16, multiplicando aqui vai dar menos 20. Então, meu delta aqui deu menos 4. O que significa delta negativo? Significa que ele é menor do que zero. Então, aqui não tem raiz. Ok? E se eu tivesse feito um exemplo em que o valor do delta era positivo, maior que zero, tá? Eu iria colocar que ela teria duas raízes reais. Ok? Então essa é a ideia na questão de você simplesmente determinar o número de raízes. Vou deixar para... Até aqui, galera, a gente só falou em equação de segundo grau, tudo bem? Agora, nós vamos para o capítulo 4. No capítulo 4, nós vimos mais 3 tipos de equações. O professor já vai falar um pouco e depois eu falo outro pouco. Finalizo, ok? Então, galerinha, vamos lá então, exercício número 6, né? Vamos estar mais atento ao exercício agora. O número 6, eu vou falar com vocês sobre classificação de equações, né? Que nós já vimos lá no capítulo 4, no início do capítulo. A gente viu a diferença entre as equações, porque lá aparece a equação biquadrada, a equação racional e a equação literal. Então, nesse caso, fracionária. Nesse caso, a gente vai falar sobre elas, né, fazer a classificação sobre elas e também resolver algumas delas, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou adiantando aqui. A professora está adiantando. Essa professora hoje está empolgada, olha, está muito bom trabalhar com ela hoje, mais do que nunca. Empolgada assim é impossível. Está até para fazer uma correção comigo aqui imediatamente. Vamos lá, professora. Então, a primeira, professor, fala aí. Vamos x lá. ao quadrado, X à quarta. Vai lá, x à quarta. Mais 2x ao quadrado menos 15 igual a zero. Vamos lá, que tipo de equação é essa, professor? Pois é, gente, que tipo de equação é essa? Nós temos aqui uma equação que você está observando que ela não é de segundo grau porque ela tem expoente 4, né? E aí nós percebemos que o nosso b dessa equação está elevado ao expoente x ao quadrado menos 15 igual a zero. Então nós sabemos que quando uma equação tem todos os seus expoentes em grau par, nesse caso aqui 4 e 2, nós podemos afirmar que essa equação é uma equação biquadrada, certo? Porque ela tem todos os seus expoentes pares. Escreve ali, né? professor, para Então, confirmar, biquadrada. Aqui, equação biquadrada. A professora hoje está elétrica, gente. Olha aqui, eu vou te contar, ó. Deixa eu só apagar aqui para não confundir o que já foi feito. Já apaga tudo aí, professora. É isso. Vamos lá. Serviço Então todo. vamos lá. Isso. Nós temos aqui uma equação biquadrada. Como é que eu resolvo essa equação biquadrada? Vocês assistiram essa aula com a professora Paula, onde ela falava que para resolver uma equação biquadrada, primeiro eu preciso redistribuir esse expoente. Né? Fazer o quê? Vamos reescrever essa equação, lembrando a regra de potência. Então eu vou ter aqui, ó, x elevado ao quadrado mais 2x ao quadrado
menos 15 igual a zero. Eu só fiz o quê? Só não mudei absolutamente nada na equação. Só escrevi como x ao quadrado. E aí, para eu poder resolver essa equação, eu vou chamar o termo x ao quadrado de t. Normalmente chama-se de y, eu vou chamar de t, tá? Só para fazer diferente. Então eu chamei ele de t porque pode ser qualquer letra, não precisa ser necessariamente x ou y. Então, onde tem x ao quadrado, eu vou trocar pela letra t. Então vamos lá, fazendo isso eu vou ter aqui, no lugar disso aqui, eu vou até descer com uma setinha para vocês perceberem. Eu vou escrever entre parênteses o t elevado ao quadrado, tá? Para mostrar que é o x ao quadrado que está saindo. Mais 2 vezes o t, que é o x ao quadrado, né? Isso tudo menos 15 igual a zero. Nós recorremos a uma equação de segundo grau para poder fazer a solução da equação biquadrada. Então foi isso que eu fiz, eu recorri a uma equação de segundo grau. Reescrevi essa equação para eu poder fazer a resolução dela. Então aqui eu vou... Professor, vamos resolver essa daí por soma e produto novamente, tá? Para a gente então, reforçar o assunto. Então eu vou ter t ao quadrado mais 2t menos 15. Lembrando que na soma e produto, você sabe que a soma é menos b sobre a e o produto também, no caso, vai ser o c sobre a, certo? Então, por soma e produto aqui, eu vou precisar de dois números que vai somar, vai dar o oposto do meu b, já que meu b aqui vale mais 2. Então, nesse caso, eu vou precisar que a soma seja igual a menos 2, que é o oposto. E o produto tem que ser igual a menos 15. Então, nesse caso, meu produto tem que ser igual a menos 15. Eu preciso de dois números que somado de menos 2 e multiplicado de menos 15. Então, para isso, eu posso garantir para vocês que esse meu x1 pode ser professor, menos 5. T1 e T2, perdão, porque a equação é T. T1 é igual a menos 5 e T2 é igual a 3. Por quê? Menos 5 somado com 3 dá menos 2. E menos 5 vezes 3 dá menos 15. Feito isso, nós achamos a solução da equação do segundo grau. Então, nós não achamos ainda a solução da equação biquadrada. E para isso eu vou voltar aqui em x ao quadrado igual a t. Né? Então, vamos lá. Eu vou ter x ao quadrado igual a t, né? Para t igual a 3, nesse caso, para t igual a 3. Vou pegar lá para o 2 já. Por que eu não vou pegar para o T1? Professora? Porque ele é negativo? Ah, porque ele é negativo, eu tenho raiz quadrada do número negativo? Não, mas então, você vai mostrar depois, né, professor? Certeza. Então tá bom. Então eu vou ter x ao quadrado é igual a t, meu caso, do meu t vale 3, então t é 3, estou trocando t por 3, isso quer dizer que o x é igual, como o professor falou para vocês, tira a raiz quadrada dos dois lados, vou fazer direto, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Então eu vou ter aqui, ó, menos 3 e 3, nessa questão. Menos raiz de 3 e, gente, peraí, professor. Menos raiz de 3 e raiz de 3, certo? Isso para o t positivo. Agora vamos ver para o t negativo. X ao quadrado igual a t, aí para t igual a menos 5. Então vamos lá, x ao quadrado é igual a menos 5, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 5. Raiz quadrada de menos 5 existe? Não. Não, então nesse caso ela não tem, né? Não existe. E aí, qual é a solução, professora? Menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Então a nossa solução aqui seria menos raiz de 3. Oh, meu 3 tá feio, professora do céu. Menos raiz de 3 e raiz de 3. O professor está precisando voltar para a sala de aula, a letra dele está ficando feia. Estou com saudade, escrevendo aqui de qualquer jeito, vamos lá. Então, gente, nós observamos aqui na equação biquadrada, a gente primeiro tem que transformar essa equação biquadrada em uma equação de segundo grau. Para isso, eu reescrevi a equação em produto de potência, né? E fiz a substituição conforme a gente precisa. Aqui, okay? pessoal, eu pedi para o professor fazer sobre produto para reforçar o assunto. Quem não tem habilidade, quem não gosta de sobre produto, pode ter desenvolvido isso daqui por Bhaskara, que você vai chegar nesses mesmos valores, menos 5 e 3, tá? Então você pode ficar à vontade e desenvolver da maneira que você achar
mais fácil. Vamos treinar Ok? soma e produto porque acha mais rápido. Também acho. Eu Mas prefiro também soma e produto. lembra, professora, soma e produto serve para todos? Não. Onde Soma que e serve? produto é conveniente a gente usar quando A é igual a 1. Quando A é diferente de 1, aí às vezes já pode complicar, porque aparece uma fração. Aí não é conveniente você usar, tá? Então, o ideal é quando A for igual a 1, você usar o soma e produto. Se Ok? A é diferente de 1, forma de Bhaskara. Isso. Vamos para o próximo Então exercício. vamos lá. Agora tem mais um tipo de equação no capítulo 4, que são as equações irracionais. Então eu vou fazer aqui um exemplo. Raiz quadrada de x mais 6 igual a x. Primeiro você tem que saber identificar a equação irracional. Ela só é chamada de equação irracional quando eu tenho incógnita, ou seja, letra, dentro do radical, dentro de uma raiz. Se eu tivesse, por exemplo, isso daqui, raiz quadrada de 6 mais x igual a 8, isso aqui não é uma equação irracional, porque a incógnita não está dentro da raiz. Então, primeiro é a identificação. Concluir, ela é equação irracional? Beleza. Então, como que eu vou resolver? Eu tenho que primeiro isolar o radical, que nesse caso aqui, ó, ele está acompanhado do 6. Então, eu vou isolar esse radical. Vou copiar a raiz de x igual. O x já estava no segundo membro, eu vou copiar. O mais 6 eu levo para o outro lado, menos 6. Agora, eu tenho que eliminar esse radical. Para eliminar esse radical, como a raiz é quadrada, eu já até tinha falado anteriormente, né? Você vai elevar ao quadrado. Você elevou ao quadrado de cá, você tem que fazer a mesma coisa de cá, para não alterar a equação, tá? Para ela ficar equivalente. Quando eu elevei ao quadrado, eu posso cancelar essa raiz com esse 2. Vai sobrar x. Isso aqui é um produto notável, em que você pode fazer x menos 6 vezes x menos 6, porque como está elevado ao quadrado, é a expressão vezes dela mesma. Você aplica a propriedade distributiva, tá? Eu fiz um pouquinho rapidinho ali só para você lembrar, porque eu prefiro fazer a regra prática, que vai mais rápido. O que é a regra prática? Eu vou pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, dá x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 6. Então vai ficar 2 vezes 6, 12x. Mais o segundo ao quadrado. Então 6 ao quadrado, 36. Essa regra prática, a gente trabalhou bastante ela no ano passado, tá? E eu falava lá no 8º ano que você ia usar muito aqui. Mas em todo caso, se você não lembrar, aplique essa ideia, que vai chegar no mesmo resultado. Então a matemática é bom que às vezes você tem caminhos diferentes, mas chega no mesmo local. Então vamos lá, a equação não está reduzida. Então o que eu vou fazer? Em vez de eu pegar todo mundo aqui e trazer para o primeiro membro, eu vou pegar esse daqui que está no primeiro membro e levar para lá, que fica mais fácil. Então vai ficar x ao quadrado menos 12x, já vou colocar esse x aqui do lado, porque eles são semelhantes. O mais x vem para cá, menos x, e o mais 36. Isso tudo igual a zero. Opa, tá começando a ficar com cara de equação reduzida. Mas eu ainda vou ter que reduzir esses dois termos aqui. X ao quadrado menos 12 com menos 1, menos 13x, mais 36 igual a zero. Tá? Então aqui, o que a gente percebeu? Que nós temos uma equação completa. Como nós já fizemos dois itens, né, anteriormente, de sobreproduto, eu vou fazer esse por Bhaskara. Mas eu vou fazer um pouquinho mais acelerado, tá? Porque agora vocês já aprenderam. O b ao quadrado menos 4ac. Vou colocar aqui só para reforçar a formulazinha. O b vale menos 13 ao quadrado, 4 vezes o a que vale 1, o c que vale 36. Então a minha conta vai ficar 169, estou olhando aqui para não correr o risco de errar igual o professor, né? Que eu já tinha feito anteriormente, né, professor? Pois é, professor, vamos lá, vai 4 vezes o 36 dá 144, ok? Então, o meu delta aqui vai dar 25. Vamos para a segunda parte da fórmula de Bhaskara.
x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Menos, o meu b vale menos 13, eu poderia já colocar direto mais 13, trabalhando regra de sinais. A raiz do delta, meu delta deu 25, 2 vezes o a que é 1. Esses detalhes aqui você pode acelerar um pouquinho e ganhar tempo, mas eu estou fazendo aqui o passo a passo para vocês entenderem. Menos com menos vai virar mais 13, mais e menos a raiz de 25 é 5, dividido por 2. Aqui eu tiro as duas raízes, x1 e x2. 13 mais 5 dá 18, dividido por 2, 9. 13 menos 5 vai dar 8, dividido por 2, 4. Ok? Então aqui nós temos detalhe, gente, estava me esquecendo, nós estamos em equação irracional. Na equação irracional, eu não vou escrever o resultado direto, tá? Lembra que na equação irracional, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar se essas respostas servem. Eu dei de professor Jadailton, gastei muito espaço, agora eu vou ter que apagar, né, professor? Geralmente eu gosto de economizar, mas aqui já foi, vamos lá, vou precisar apagar aqui pra gente fazer a verificação. Eu vou deixar ali aquela partezinha, tá? Pra gente poder olhar os valores das raízes. Tem gente que tem uma preguiça dessa verificação, mas ela é importante, ela tem que ser feita. Então, vamos lá. Verificação. Eu vou verificar um valor de cada vez. Então, a primeira raiz é 9. X igual a 9, ok? Vou substituir. Vou copiar aqui a minha equação irracional na forma original. Aí eu vou substituir. Aonde tem o x eu vou colocar 9. A raiz de 9 mais 6 é igual a 9. Vou repetir o 9. A raiz de 9 é 3, mais 6 igual a 9. 3 mais 6 vai dar 9, igual a 9. A gente diz que isso aqui é uma sentença verdadeira, porque 9 é igual a 9. Então, essa primeira raiz, né, x igual a 9, tá ok. Já confirmei que ela tá ok. Vamos à segunda. X igual a 4. Agora eu posso apagar, porque eu já peguei os valores. Então, vamos fazer a segunda verificação. Faço a mesma coisa. Raiz de x mais 6 igual a x. Vou substituir o x por 4. Vai ficar raiz quadrada de 4 mais 6 igual a 4. A raiz quadrada de 4 é 2, mais 6 igual a 4. 2 mais 6, 8 igual a 4. Isso aqui é um absurdo, né, gente? 8 não é igual a 4. Então, eu tenho uma sentença falsa, tá? Então, esse resultado 4, ele vai servir? Não. A solução da minha equação original vai ser simplesmente o 9. Tá certo, professor? Perfeito, professor, é isso aí. Ah, tá vendo, gente? Eu estudei. Tá, ela estudou nada, tá com cola aqui na mão, gente. Mas eu fiz, tá, pessoal? Eu desenvolvi passo a passo aqui, tá? Não tô pegando como cola. Eu primeiro treinei pra poder fazer com vocês. Eu não sou boba, né, professor? Tá atenta, né, professor? Vamos pra próxima? A última. A última nós vamos ter aqui a equação letra C, que é 4 sobre x mais 1, tudo isso igual a 9 menos 2 sobre x. Certo, professora? É isso mesmo? Certo, isso aí. Então, vamos lá. gente, eu vou ficar com meu caderninho aqui para auxiliar o professor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar de presente para a professora Paula essa questão, sabe? Porque ela adora equação irracional. Ah, não, você fica com ela, caiu para você. Então, gente, ó, nós vamos observar aqui essa equação, ela tem aqui, ó, 4 sobre x mais 1 igual a 9 menos 2 sobre x. Só para ficar bonitinho, eu vou colocar embaixo o 9 e o 1, não vai mudar muita coisa, mas eu vou colocar a existência dela. Nós percebemos que essa equação, ó, eu ainda não vejo ela como uma equação de segundo grau, mas ela vai se tornar uma equação de segundo grau porque eu vou ter que trabalhar com os denominadores da fração.
E quando eu observo na fração o denominador com a letra, com a variável, essa equação tem um nome. Qual que é, professora? Equação fracionária. Já tinha falado para ela, gente. Então isso aqui é uma equação fracionária. Professor, posso reforçar então? Sim. A equação fracionária é quando aparece... É quando aparece o que, professora? Porque letra, né, ou incógnita no denominador. Se eu escrever uma fração, deixa eu dar um exemplo aqui, professor. Acentua aí para mim, fracionária, professora, por favor. Esse... Já comi o acento. Ó, isso aqui, professor, é uma equação fracionária? Em nenhum momento. Por que não, professor? Porque para ser fracionária ela precisa ter o denominador uma variável. Você vai observar aqui que em nenhum momento aparece uma letra embaixo no denominador. A letra que você está vendo aqui, ela está acompanhando o 4, então é 4x. Tá? Então ela não está aqui embaixo. Isso. Então para ser fracionária precisa ter letra no denominador. Professor, e agora como que eu resolvo uma equação fracionária? Você tem que tirar o MMC. Mas aqui, primeiro eu já posso fazer o MMC direto, aqui eu tenho que tirar MMC, aqui também eu vou tirar MMC. Mas eu já posso antes... fazer o MMC direto? Não. Tem que fazer o quê? Antes de fazer o MMC, professor, você tem que fazer a restrição. Isso, né? que a gente Quais chama são os de valores condição de existência. Isso. Então, aonde que eu faço condição de existência? Com os denominadores. Por que eu tenho que fazer a condição de existência? Porque aqui embaixo essa letra não pode assumir um valor que vai fazer com que isso aqui dê zero. Porque não existe denominador zero, né? Então, nesse caso, eu tenho que fazer isso, tá? Eu tenho que trabalhar com essa letra, então eu vou chamar aqui a condição de existência. Como que é, professora? Já comeu o acento? Não. A condição de existência. Professor, então, vamos lá. professor, ele come acento, cabelo, gente, ele passa fome. Isso, com certeza. Vamos lá, condição de existência. Vamos pegar o x mais 1, ela tem que ser sempre diferente de zero. Porque nosso denominador nunca pode ser zero, porque eu não tenho essa divisão aqui, ó. 2 dividido por zero. Não tem em nenhum momento uma divisão onde o divisor seja zero. Então, fazendo isso, eu vou ter x mais 1 diferente de zero, passo 1 para o outro lado, então x diferente de menos 1. Então eu já vi que o valor de x tem que ser diferente de menos 1. Mas eu também tenho um x aqui sozinho, eu tenho que achar a condição de existência para esse x. Então x tem que ser diferente de zero. Então ó, o meu x aqui ele não pode ser menos 1 e o meu x aqui não pode ser zero. Porque se ele for zero ele vai dar zero, se for menos 1 aqui também vai dar zero. Então feita a condição de existência eu tenho que achar o MMC. O MMC de quem? Também de... Deixa eu colocar aqui bonitinho, né, professor? Ah, credo, com o apagador na mão aqui, passando o dedo. Então, eu tenho x mais 1 e o x. Do 1 não precisa colocar, porque o 1 vai estar sempre em todos. Então, x mais 1 e x é a multiplicação dela, ou seja, é o produto disso aqui. Então, o MMC é x que multiplica x mais 1. Então, esse é o nosso MMC. Para ficar mais simples e mais fácil. Feito isso, nós vamos escrever agora, no lugar do x mais 1, do 1 e do x, o nosso MMC. Vou fazer aqui embaixo, estou continuando aqui, tá, professora? Você fala que eu gasto muito espaço, agora olha só, professor, tamanho dessa letra. Quero reduzir, tá bom, professor. Como eu sofro bullying, gente. Então vamos lá, x que multiplica x mais 1, né? E x que multiplica x mais 1. Agora, como a gente fazia lá com os números naturais, números fracionários, né, com as frações, a gente vai pegar o MMC e vai dividir pelo que está embaixo e multiplicar pelo que está em cima. Só para mostrar para vocês, ó, eu vou fazer assim, o x que multiplica o x mais 1 vai dividir o que está embaixo do 4. O que está embaixo do 4 é também x mais 1. Então, ó, como está multiplicando e dividindo, eu vou simplificar, então sobrou x. Então, aquele x que sobrou, eu vou multiplicar ele pelo 4. Foi exagero, né, professora? Olha lá o tamanho do espaço para escrever isso, mas tudo bem, vamos lá. X vezes 4. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Embaixo do 9 é 1, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu vou dizer que o 9 vai multiplicar o x, que multiplica o x mais 1. Podia ter economizado espaço aqui, né, professor, para sobrar um pouquinho mais para cá. Então, vamos, professor! Vamos, professor, vamos aproveitar espaço, tá difícil espaço aqui pra gente. Então vamos lá, x que multiplica x mais 1, não faz bullying comigo não, professora, 9 que multiplica x, que multiplica x mais 1, tudo isso é menos
2 que vai multiplicar a divisão novamente, ó, de x, que multiplica x mais 1, sobre o que está embaixo do 2. Embaixo do 2 eu tenho x, dividido por x. Simplificando isso, então sobrou x mais 1. Então 2 vai multiplicar o x mais 1. Certo? Professor, olha como eu estou econômico. Olha aqui meu espaço, ó. Vou aproveitar tudo isso aqui. Então vamos, professor. Então vamos lá. 4 vezes x vai dar 4x. Tudo isso é igual. 9 vezes x vezes, ó, 9 vezes x vai dar 9x ao quadrado. Aí 9x vezes 1 vai dar 9x, mais 9x, né? Porque ali está mais. E aí eu tenho menos 2 vezes x, menos 2x. E o menos 2 vezes o mais 1, que vai dar menos 2. Então agora eu vou só colocar a equação na forma reduzida. Então eu vou ter 9x ao quadrado, mais 9x, menos 2x, menos 4x, menos 2, igual a 0. Perceba que eu passei só o 4 para lá, igualei tudo a 0, tá? Só para fazer isso. Então eu vou ter 9x ao quadrado, mais 9x. Vamos fazer já a continha aqui, né, professora? Isso. 9x menos 2x vai dar 7x. 7x menos 4x vai dar mais 3x. Mais 3x menos 2 igual a 0. Então aí vocês vão pegar o valor de A, que é 9, o valor de B, que é 3, o valor de C, que é menos 2, e vão utilizar a forma de Bhaskara para encontrar o valor de x1 e x2. Eu já vou colocar aqui o valor x1 e x2. Qual que é, professora? Me ajuda aí. x1 e x2 direto. Vamos, que Bhaskara já sabe fazer. x1 é igual a 1/3. x1 é igual a 1/3, x2 é igual a... menos 2/3. menos 2/3. Eu não vou fazer Bhaskara aqui, que você já sabe, né, gente? Então, o valor de Bhaskara você professor, sabe encontrar. o importante aqui, ó, vocês viram que o A não era igual a 1, por isso que o professor já falou direto, fazer por Bhaskara, né? Porque se você fosse trabalhar soma em produto aqui, você ia ter soma e o produto fracionário, aí ia dar muito mais trabalho, tá? Então, só para auxiliar aqui quem vai fazer por Bhaskara, o delta, nesse caso aqui, como eu fiz aqui no meu caderninho, deu 81, tá? E aí, desenvolvendo, você encontrou essas duas raízes, certo? Certo. É isso aí, professor. Então, a nossa solução é menos 2/3 e 1/3. Ok, isso. gente? Vamos lá, professora. Vamos lá, galera. Então é o seguinte, com isso a gente finalizou, ó, capítulo 3 era tudo sobre a equação do segundo grau e o capítulo 4 era os 3 tipos de equações, biquadrada, irracional e fracionária, ok? A aula ficou um pouquinho extensa, mas a gente teve que fazer todos os exemplos para reforçar, tá? Qualquer dúvida, teremos amanhã o plantão antes da prova. Então anote as suas dúvidas, né? Eu falei inicialmente isso. Anote as suas dúvidas e pergunte. No período da manhã eu estarei lá para tirar as dúvidas do nono A e nono B. E no período da tarde sou eu com o nono C, né? Para podermos estar tirando a dúvida e também para a gente matar um pouco a saudade. Pelo menos falar com vocês agora na forma direta, né? Mas galera, não deixa a gente sozinho lá não, hein? Marca presença, por favor, apareçam. Nós estamos com saudades, queremos ver um pouquinho vocês, tá? Se a gente não conseguir ver, pelo menos a gente sabe que vocês estão ali, ó, escutando o que a gente está falando. E a gente está com saudade disso, de ficar falando só pra câmera, e saber se vocês estão olhando ou não, se vocês estão ouvindo ou não, tá? Então amanhã apareça lá no plantão, marca a sua presença e tira as suas dúvidas, tá? É isso aí, professora. Capriche nos estudos. Capriche na hora da prova, tendo atenção, na hora de confirmar, dê uma conferida antes, para poder fazer a confirmação da sua prova, ok? Então, até amanhã, né, no plantão, e beijos, bons estudos para vocês. Um abraço a todos e bons estudos, viu, gente? Firme aí na batalha.